agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. De antemão, clique aqui, pega o link, compartilhe com seus colegas, seus colaboradores, enfim, para as pessoas que precisam saber mais sobre essa temática. E hoje estou recebendo aqui um grande companheiro, um grande parceiro aí de longas datas e que participou aqui de um livro que eu lancei há algum tempo atrás, Soja, Estratégia de Sustentabilidade Produtiva, junto com o professor Paulo Centelhas, né? E que ele receba também essa energia aqui que a gente vai promover aqui nesse podcast. Então, eu estou falando aqui do professor doutor Rafael Battisti. Seja muito bem-vindo, meu querido. Olá, Leonardo, tudo bem? Forte abraço pessoal que está acompanhando a nossa gravação aqui. Queria agradecer o convite e espero que a gente consiga bater um papo aí bastante interessante sobre risco climático e yield gap para trazer um pouquinho mais de informação para a agricultura. Maravilha, Rafa. E essa temática, né, ela é uma temática urgente, né? E a gente aqui como agroprotagonistas, né, a gente precisa ter conhecimento para ter efetividade na assistência, na recomendação para os nossos clientes. E esse conhecimento aqui é de fundamental importância para o hoje e o futuro do agro. Então, Rafa, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os agroprotagonistas. Perfeito. Leonardo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, estou com o meu chimarrão aqui, né? Todo dia, vamos dizer assim, a única coisa que me levou do Rio Grande do Sul é o chimarrão, então todo dia tem que ter. Eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, formei pela Universidade Federal de Santa Maria, pelo campus de Frederico Westphalen. A nossa foi a primeira turma de agronomia lá em Frederico, no norte do estado. Depois, durante a graduação, eu tive muito interesse pela parte de agrometeorologia, principalmente pela parte de eletrônica, a gente mexia com as data logger, coletava dados, sensores, e aí fui direcionando para essa linha de pesquisa, e por sugestão do professor Felipe Pilau, que atualmente está na Exalc, ele falou, Rafa, por que você não vai lá para a Exalc, faz um estágio com o professor Centelhas e vê o que acontece depois? Aí eu fiz estágio com o professor Centelhas, ele me convidou para continuar no mestrado, aí fiz um mestrado, doutorado também lá na Exalc. Nesse intervalo tive a oportunidade de ir para o exterior, fiquei um tempo nos Estados Unidos trabalhando com um fisiologista de soja e ao longo desse tempo fui trabalhando muito com a parte de modelagem, então simulação de produtividade em função das condições edafoclimática, principalmente associadas às condições de clima, para a gente tentar associar práticas de manejo para aumentar o potencial produtivo. E aí tem praticamente 8 anos que eu estou aqui em Goiânia. Atualmente sou professor da Universidade Federal de Goiás, onde venho desenvolvendo pesquisas na área de risco climático e yield gap. Um termo bastante em alta atualmente, o pessoal vem falando bastante por ser uma ferramenta bastante interessante para a gente aumentar a produtividade. E aí você falou da importância do clima. Atualmente eu sou secretário da Sociedade Brasileira de Agrometeorologia. E aí, para você ver como é interessante esse tema, a sociedade completou em 2023 50 anos de fundação. Então veja que desde 1973 a gente tem uma sociedade brasileira onde reúne principalmente pesquisadores exclusiva para agrometeorologia. Então, tendo origem lá no IAC, com outros pesquisadores, se fundou a Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, onde eu tenho o prazer de ser secretário. E a gente vem desenvolvendo esse tema ao longo do Brasil. E esse ano a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Agrometeorologia em Porto Alegre em outubro. Então, quem tiver interesse em aprofundar no tema, a gente vai estar realizando esse congresso em 2025 lá em Porto Alegre. E é um tema extremamente importante, né? A gente fala em várias regiões, sempre se fala de clima, e a gente precisa entender melhor para reduzir os riscos climáticos e as perdas de produtividade na agricultura. Maravilha, Rafa. Parabéns aí, primeiramente, pela jornada até aqui, até então. E você trouxe aí da sociedade, né? E quando a gente tem pessoas, né, unidas dentro de um propósito, né,
o movimento ganha força, né? E sai daquele individualismo e tudo mais, porque assim, os insights acontecem quando a gente está no dia a dia e quando a gente tem um propósito, né, um direcionamento. Eu falo bastante isso aqui no podcast. E, Rafa, para a gente já iniciar, né? Quando você foi para os Estados Unidos, né, você falou que trabalhou com modelagem e tudo mais. Você pode explicar um pouquinho como que foi essa vivência com o pessoal lá dos Estados Unidos, né? Eu sei que os profissionais aqui do agro se inspiram muito, né? Os pesquisadores se inspiram muito na turma dos Estados Unidos. E assim, como que foi esse aprendizado, né? E o que isso gerou de conhecimento? Eu falo muito, como eu fiz mestrado e doutorado também, eu sempre me desafiava a trazer algo para a sociedade dentro daquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Então conta um pouquinho para a gente. Legal. Eu gosto muito de falar que o estudo me trouxe oportunidades que talvez, se eu não tivesse progredido nos estudos, eu não teria. Então essa oportunidade de ir para o exterior, eu dedico muito a essa oportunidade de ter a disponibilidade e ter as oportunidades de continuar os estudos. Então essa experiência nos Estados Unidos ela foi muito interessante porque me possibilitou estar em contato com os principais profissionais pesquisadores na área de modelagem agrícola. Na Universidade da Flórida, hoje a gente tem um grupo muito forte de modelagem. E aí é muito interessante porque você tem uma experiência de cultura diferente. Então eu gosto muito de destacar isso. Conhecimento a gente consegue buscar hoje, né? Pesquisa, livro, contatos. A gente tem muita informação disponível atualmente. Mas o fato de você estar lá presente com um pesquisador de referência, você consegue, além do conhecimento, extrair muito do estilo de vida que aquele profissional tem. Então, o meu orientador lá foi o Ken Booty, ele é fisiologista de soja, desenvolveu um dos principais modelos de simulação de produtividade de soja, e eu gostava muito que todo dia, em torno de 9h30, ele passava na sala dos alunos, sentava do meu lado, e aí, Rafael, o que você fez? Ontem, né? Eu falei, não, eu fiz isso, fiz a simulação desse jeito, fiz isso e tal. E ele ia anotando numa folha. Ele anotava tudo, assim, umas folhas amarelas. Ia anotando. Aí depois ele voltava, Rafael, por que você fez desse jeito aqui? Por que você fez diferente do que a gente tinha conversado? E o fato de ele me questionar o que eu tinha feito me fazia, sempre no momento que eu ia tomar qualquer decisão da pesquisa, eu tinha esse conceito de, não, peraí, eu vou ter que ter uma justificativa boa, né, plausível, para tomar essa decisão. Então eu tinha que me preparar muito mais para explicar depois para ele por que eu estava seguindo aquele caminho, do que propriamente fazer o passo, né? Então esse processo de planejamento, ele é muito importante. Eu vejo muito lá eles se planejar muito, alinhar muitas coisas para depois tomar uma ação. E nesse projeto em específico, foi muito interessante porque depois eu acabei recebendo o prêmio CAPES de teses nas Ciências Agrárias de 2017. Então é um prêmio a nível nacional que seleciona a melhor tese em diferentes áreas, são 48 áreas, se não me engano, e a minha, junto com o professor Centelha, foi selecionada como a premiada das Ciências Agrárias de 2017. Nesse estudo, a gente conseguiu mostrar que existe um risco climático e através da fisiologia das plantas, você consegue enfrentar as mudanças climáticas ou a variabilidade climática também. Então, o que a gente fez? Buscou referências onde eu tinha fisiologia de plantas diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Tem planta de soja, linhagem de soja que fecha o estômago quando está muito seco. Tem linhagem que mantém a transpiração, usa a água do solo e mantém a fotossíntese. Aí a pergunta foi, bom, será que é interessante eu ter uma cultivar que fecha o estômago e deixa de fazer fotossíntese para economizar água mais para frente? Ou não, é melhor que ela mantenha a fotossíntese no máximo, transpirando, usando a reserva de água no solo, e depois vem uma chuva e ela consiga se manter. Então, por exemplo, nesse caso, a gente viu que é mais interessante uma planta
que mantenha a transpiração e a fotossíntese do que uma planta que economiza água. Então foi primeiro um paradigma assim, bom, eu usar uma linhagem de soja que tem intolerância à seca não foi bom para os cenários de mudança climática que a gente avaliou para a região centro-sul do Brasil. E dentro desses parâmetros a gente foi testando outras coisas. Um exemplo, a gente testou perfil de raiz. Então hoje a grande maioria dos perfis de raiz de soja, você está ali 30, 40 centímetros, aí tem compactação, tem alumínio, muitas coisas que acabam penalizando a produtividade. Então a gente conseguiu enxergar que aprofundar o sistema radicular, ela não te gera um impacto negativo, mas ela te gera uma estabilidade de produtividade ao longo das safras. Então pensar em melhorar o perfil de solo é um mecanismo que a gente pode utilizar para enfrentar a seca. Então foi muito interessante, além da cultura deles é totalmente diferente, a forma de trabalhar, eles eram muito pontuais no sentido de, bom, vou trabalhar das 8 às 5 e depois eu saio viver minha vida. Então era muito centrado, isso era muito eficiente. Tá? Então uma coisa que eu trouxe para mim é organização, planejamento e ser muito eficiente enquanto você está trabalhando. Acho que você ganha muito disso. Em contrapartida, eu fui para a Alemanha. Também fiquei um tempo menor lá no Instituto de Pesquisa, perto de Berlim. E depois derivou um trabalho que a gente acabou fazendo uma análise do efeito da mudança climática para a produção de soja em toda a Europa. Então foi bastante interessante, que eles estavam trabalhando para buscar uma produção local, para suprir a demanda deles. E a gente enxergou que no cenário de mudança climática tem regiões que vão se beneficiar, tem região que não vão, então tem muito essa interação. E lá foi uma experiência diferente. O pessoal também com uma cultura totalmente diferente, uma região mais agrícola, eu diria, assim, uma cidadezinha bem pequena. Então o pessoal gostava de trabalhar das 7 às 4 horas da tarde saía e ia para a chácara lá cuidar das frutas, plantar uma batata, fazer todo esse manejo. Então foram duas experiências que o estudo me possibilitou, que enriqueceu muito a minha carreira e a parte técnica principalmente. Então foi muito, muito interessante. Maravilha, Rafa. Tem um bocado de insights aí na sua fala e me fez lembrar de alguns pontos que assim o meu orientador do doutorado, eu trabalhei com estresses abióticos, né, no melhoramento genético e biotecnologia, e muito se fala aí eficiência do uso da água, uso eficiente da água, e assim, e nesse estudo você trouxe aí que isso ficou bem claro. Então assim, os profissionais terem mais ciência sobre esses dois termos, você pode explicar um pouco mais aqui para os agroprotagonistas? Legal. Eficiência do uso da água. Isso é um ponto bastante importante. Eficiência do uso da água tem várias formas de gente estimar ela. Mas basicamente é a partir de quantos milímetros a planta transpirou, quanto de biomassa ela produziu. Então, cada vez mais a gente busca plantas mais eficientes. Por exemplo, perde 1 milímetro de água e produz X de biomassa. Então, cada vez mais se busca plantas mais eficientes quanto ao uso da água. E esse processo é muito interessante destacar que não fiquem esperando por uma fórmula mágica. Não vai existir uma cultivar que vai salvar a pátria, não vai existir um produto que vai salvar a lavoura da seca. Tá? Isso é quase uma utopia. Eu lembro da palestra do Sinclair. Sinclair é um fisiologista, ele veio aqui no Congresso de Soja em Goiânia. Ele falou, gente, quer economizar água? Você vai deixar de fazer fotossíntese. Então, não tem como eu produzir sem ter água. A água é o substrato básico. Tem formas de aumentar a eficiência. E muitas vezes a gente fica esperando plantas que sejam mais eficientes, mas existe na modelagem, a gente tem lá a eficiência do uso da água, é um parâmetro da espécie, da soja, por exemplo. E depois tem vários parâmetros, né? Temperatura, radiação solar, nitrogênio. Então tem outros fatores que também estão influenciando na eficiência do uso da água. Então quando a gente pensa em eficiência do uso da água, a gente tem que pensar aqui, eu tenho um máximo, que é o conceito de modelagem. A partir desse máximo eu tenho penalizações.
Então eu tenho que evitar que essas penalizações não sejam máximas, elas têm que ser mínimas. Então, por exemplo, eu tenho que dar para a planta mais água, ela precisa acessar mais água no perfil, essa água precisa infiltrar no perfil para ser utilizada, eu preciso ter uma planta bem sadia, bem nutrida para ter o máximo de eficiência. Então a eficiência do uso da água ela é extremamente importante porque ela pode ser o ponto de partida para a gente aumentar a eficiência produtiva. Então tem que pensar em todos esses componentes que fazem parte da eficiência e a partir disso eu consigo ter uma eficiência agrícola maior. Excelente. E aí, esse ponto que você trouxe, eu acho fundamental em relação aos diversos fatores. Isso, nos meus 4 anos de doutorado, eu bati muita cabeça nesses conceitos, em práticas, em formas de mensurar. O meu grande foco no doutorado foi mensuração de próxima geração, sabe? Como que a gente poderia facilitar o processo ali do melhorista. E aí teve um ponto que assim ficou bem claro para mim, é a função da raiz aí nesse contexto todo, né? Por quê? O que aconteceu? Mais para frente, já estava atuando aí com desenvolvimento de mercado, o pessoal lançou ali alguns materiais e devido a uma performance no campo, falaram que era resistente à seca. Aí, para quem tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, já levanta a orelha, né? E aí, o que aconteceu? A comunicação que estava acontecendo e tal, era como você falou, o salvador da pátria. E aí, o que aconteceu? Teve algumas áreas em que aquele material foi semeado, né, em áreas compactadas. Então tinha ali o quê? Um estresse físico, né, para desenvolvimento radicular e, consequentemente, a planta não tinha aquela performance toda, né? Então, assim, e quando eu analisei os dados ali, era geração de demanda, eu analisei os dados, entendi o ambiente de produção, eu falei, turma, é assim, se a gente não tomar atenção dos diversos fatores, a gente vai poder, assim, comprometer o material, né? Então, assim, quando a gente fala posicionamento de um material, né, na parte genética, não é só a população de plantas e tudo mais, tem todo um ambiente de produção, né? E aí, Rafa, qual a importância da raiz dentro desse cenário? Basicamente, a raiz é que vai buscar água. Então, vamos pegar o cenário da soja, por exemplo. Hoje, você tem, assim, tirando regiões extremas, a gente tem um perfil de um intervalo sem chuva, chove, um intervalo sem chuva, chove, os veranicos, né? O pessoal gosta muito de falar veranicos. Esse intervalo de veranico, a planta vai perder produtividade. Não tem o que a gente fazer, não existe milagre nesse intervalo que não está chovendo. A planta tem mecanismos de defesa, então a planta vai se defender, ela vai fechar estômago, ela vai reduzir a área foliar, ela vai dar uma segurada, vai inverter o direcionamento de biomassa, então a soja consegue deixar de crescer folha e investir mais em raiz. Por quê? Porque raiz é que vai buscar água. Então esse intervalo de veranico, que vai definir o quanto você vai perder, se vai ser mais ou menos, é a capacidade que a planta tem de acessar a água no solo. E quem faz isso? Raiz. Então não tem como a gente enfrentar período de seca sem pensar em raiz, porque é ela que vai dar esse intervalo. Gosto muito de dar o exemplo, o solo é uma caixa d'água. Ele é o reservatório de água para a gente nos períodos de veranico, se a gente não tiver irrigação, por exemplo. Então o solo, pensa o solo como uma caixa d'água, tá? Tá reservada a água lá. Se eu tiver uma raiz bem desenvolvida, tô pegando lá a água da minha caixa d'água com um balde de 20 litros. Vou ter que fazer menos viagem para suprir minha demanda. Agora, se eu tiver com uma raiz limitada a 20 centímetros, primeiro, que a sua reserva de água
2 dias, sua planta já está no estresse máximo. Ela já não consegue ter mais capacidade fotossintética e manter uma transpiração. E eu vou estar pegando a água com uma colher. Então eu não vou conseguir, a planta não vai conseguir suprir a demanda tendo uma raiz limitante. Então vai muito nessa relação do solo ser a reserva, essa reserva está associada com a profundidade máxima da raiz e a capacidade que a planta tem de extrair água. Então em casa aqui tem uns vasinhos de flor, 3 horas da tarde tá as florzinhas murchas lá. Você fala, pô, vai morrer. Aí de noite dá um tempo lá, você irriga no final da tarde, no outro dia ela tá verde de novo. O que é isso? Isso é a capacidade que a raiz tem em tirar água. Se ela tem um volume de raiz limitado, pense que cada milímetro da raiz vai conseguir extrair um pouquinho de água. E essa extração depende do volume de raiz que a gente tem e de como é que está essa distribuição no perfil do solo. E é interessante que todos esses conceitos eles estão incluídos na modelagem de cultura. Então, quando eu pego o modelo de simulação de produtividade, o pessoal imagina assim, está correlacionando chuva com produtividade. Não, a gente está simulando todos esses processos. Então, está simulando quanto biomassa vai para a raiz, como é que ela vai crescer a raiz, como é que ela vai, cada milímetro de raiz, quanto de água ela vai conseguir extrair em função do conteúdo de água no solo, como é que ela está aprofundando nesse perfil de solo, como é que ela está extraindo essa água, quanto que está chegando lá na folha em função da demanda da atmosfera. Tudo isso vira equações que são calibradas e a gente acaba fazendo a simulação e a resposta desses fatores. Então, hoje, assim, com a minha experiência, com o que eu leio, eu gosto muito de estudar, eu acho que é muito importante a gente estar estudando e geralmente quando eu falo alguma coisa, não é exclusivamente em cima das minhas pesquisas, é em cima do que a gente lê. A gente vê que a raiz é indicado como principal parâmetro, diria, fisiológico para enfrentar os déficits hídricos. E aí foi muito interessante essa parte que você colocou de a gente melhorar muito, eu diria, a alocação de cultivares. Hoje, a gente tem uma alocação de cultivares que ela é muito limitada em função de resposta de potencial produtivo. Então hoje a gente não tem não tem um lugar que eu consiga acessar a informação com tanto detalhamento. Então, por exemplo, hoje eu tenho um problema de nematóide na minha área. Pô, eu vou lá e pego uma lista de cultivares que conseguem minimizar o impacto daquele nematóide. Agora, para as outras coisas a gente não tem. Então, será que essa cultivar vai melhor num ambiente mais quente, mais frio? Será que vai num ambiente mais seco, mais úmido? Será que vai melhor num solo arenoso, num solo argiloso? Ou vai melhor num solo compactado, num solo não compactado? Então esse refinamento, ele é muito importante. E aí foi muito interessante, na época do meu mestrado, a gente fez um trabalho com 101 cultivares de soja e avaliou a resposta ao déficit hídrico. Em função dos ensaios de cultivares, pegou as produtividades, calibrou o modelo e gerou um índice lá que dizia para mim se o cultivar era mais ou menos tolerante ao déficit hídrico. E aí foi interessante duas coisas. Primeiro, as cultivares menos tolerantes ao déficit hídrico tinham maior produtividade. Esse foi o primeiro ponto. Aí eu falei, não, peraí, minha esperança era que cultivares com maior tolerância ao déficit hídrico tivessem maior produtividade. Mas o nosso ambiente climático, em boa parte do Brasil, ele é bom. Eu tenho uma boa disponibilidade hídrica. Então, quando eu pego de forma geral, uma cultivar que tem uma resposta menor ao déficit hídrico e tem um potencial maior, ela vai retornar a maior produtividade. Então esse foi o primeiro ponto. Cultivares com menor tolerância, maior produtividade no final das contas lá, naqueles ambientes que foram testados. E o segundo ponto, lembro até hoje do pesquisador lá da Embrapa Soja, o José Renato Bolsas Faria, ele era meu orientador e estava participando do projeto ali. Aí ele pegou meus resultados e falou, Rafael, isso aqui está errado. Eu falei, Zé, revisei tudo, fiz tudo certinho, por que você acha que está errado? Ele, não, a nossa cultivar referência da Embrapa para déficit hídrico, ela foi classificada como a menos tolerante dentro dessas 101 cultivares de soja. Aí eu falei, não, peraí, vamos tentar entender o que aconteceu, porque ela foi a menos tolerante, mas ela tinha uma resposta boa de produtividade real. Aí eu fui ler os trabalhos que derivou desse estudo para eles classificar essa cultivar como tolerante ao déficit hídrico, e um ponto muito importante é,
seca ou déficit hídrico é só uma definição muito generalista. A gente vai lá e quantifica quanto que tem de déficit hídrico para cada local. Então, qual que é o nível de déficit hídrico? Quando eu peguei os trabalhos da Embrapa, eu vi que eles geraram um cenário de déficit hídrico em estufa, muito comum no Brasil, mas não é um déficit hídrico extremo. Ele é assim, de intermediário para baixo. Então, foi um déficit hídrico muito sutil, eu diria. Então, eu falei para ele, mas o cenário de vocês foi esse. Nos experimentos que a gente tinha, eu tinha déficit hídrico de 50%, 60%, chegou a ter déficit hídrico nos ensaios de cultivares. Então era 30%, 40% maior do que foi imposto. E aí isso acabou derivando um trabalho que a gente fez do pós-doc, que a gente classificou o Brasil em regiões homogêneas quanto ao déficit hídrico. Aí quando tem o mapa lá, a gente classificou em 10 regiões, a gente consegue enxergar. Metade sul do Rio Grande do Sul tem muito mais risco do que a metade norte. A gente viu o oeste da Bahia também classificado como uma região mais extrema. Quando a gente pega Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará, boa parte do Tocantins, são regiões com déficit hídrico muito baixo. Então, no meu ponto de vista primeiro, se eu tiver uma seleção de cultivares muito boa, e aí eu preciso testar no meu ambiente, avaliar por mais de um ano e fazer esse entendimento de que tipo de déficit hídrico eu tenho, ou de ambiente produtivo, eu já tenho um ganho maior de produtividade. Segundo ponto entender o risco climático da minha região. A data de semeadura é extremamente importante nesse cenário. Eu consigo reduzir o risco alterando a data de semeadura. E o terceiro é manejo. Eu preciso ter um bom perfil de solo, ter um bom plantio, ter um bom controle de pragas e doenças, ter uma boa colheita, para aí sim ter um máximo potencial produtivo. Então eu gosto muito de falar nas minhas palestras. O pessoal chama, vem falar de risco climático aqui. Eu falei, não vou. Com 3 slides, eu chego na conclusão de que risco climático não é o principal fator redutor de produtividade no Brasil. Tá? Com 3 slides, a gente consegue já dar essa introdução. Então, eu vou falar de risco climático e falo, gente, risco climático não é o problema que a gente tem hoje, tá? De certa forma, bem generalista. Legal, Rafa. Um verdadeiro mergulho, né? E isso aí é bem interessante mesmo. Agora tem um fator dentro desse contexto que assim, o pessoal geralmente fala muito de água, né? E deficiência hídrica. Só que assim, nos últimos anos eu venho estudando bastante sobre a questão da temperatura, né? Eu também tenho aí os momentos, né? Apesar de eu estar no técnico comercial, eu tenho meus momentos assim de aprofundar, né? Como eu vivi isso um bom tempo na minha carreira, né? E isso não sai de mim, né? E aí eu estou estudando bastante sobre a temperatura e assim, eu venho observando e acompanhando alguns dados térmicos, né? A questão das amplitudes térmicas que a gente está tendo, sabe? E isso daí tem um prejuízo para as plantas, né? Então, assim, o que você vem estudando, trabalhando aí em relação à temperatura nesse contexto? Perfeito. Temperatura, assim, vamos colocar aqui para as culturas de grão, né? Soja, milho. Com exceção de momentos específicos das fases, pegar momento de polinização do milho, temperatura elevada pode causar uma redução disso. Ou tem essas fases específicas, ou temperatura mínima, ocorrência de geada, também tem um efeito direto na planta. O que a gente enxerga? A temperatura, primeiro, ela afeta muito o ciclo das culturas. Então a gente vai ter uma elevação de temperatura no cenário de mudança climática. Então a gente já tem observado, se a gente pegar aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem nos últimos 40 anos, na escola de agronomia que fica no norte da cidade, fora praticamente da cidade, a gente teve aumento de 2 graus Celsius na temperatura média. Então a gente tem observado esse aumento de temperatura, é uma tendência para o futuro. Esse aumento de temperatura vai mudar um pouquinho a dinâmica do ciclo das plantas. Então o ciclo tende a dar uma encurtada dependendo da região. Tem região que já está no extremo superior de temperatura, a tendência é que
o ciclo alongue um pouquinho se passar desse limite superior da temperatura. O primeiro ponto é esse, resposta direta ao ciclo, maior temperatura, maior velocidade dos processos, ciclo mais curto, né? Então talvez a gente precise mudar essa dinâmica. Até uma característica muito avaliada. Se eu mudar o ciclo a cultivar, colocar uma de ciclo mais longo, será que ela não compensa essa perda de dias de fotossíntese? Outro ponto importante é, temperatura por si só, eu vejo que não seria um ponto de preocupação. Por quê? Porque se eu tiver um sistema hídrico bom, raiz, água no solo, planta transpirando, a transpiração nada mais é do que consumo de energia. Então a gente quando está fazendo atividade física, a gente começa a suar. O que está acontecendo? Nosso corpo está querendo resfriar para a gente manter a temperatura ideal do corpo humano. A planta faz a mesma coisa. No momento que está chegando energia na folha, a planta absorve essa energia, transpira, e quando muda o estado líquido para o gasoso, a água, ela consome essa energia e reduz a temperatura da folha. Teve um experimento de trigo, e eles até usam isso para classificar cultivares com maior ou menor tolerância a déficit hídrico. Eles pegaram lá umas 30 cultivares de trigo, não foi um trabalho no Brasil, se não me engano foi nos Estados Unidos, pegou 30 cultivares de trigo, colocou num ambiente lá e foi todo dia medir a folha, com esse termômetro infravermelho, medir a temperatura da folha da planta. Né? Começava 24 horas por dia, de hora em hora, medindo a temperatura da folha. Ao meio-dia, que é o máximo de temperatura na folha, eles observaram uma variação, uma diferença entre a temperatura do ambiente para a temperatura da folha de menos 9 graus na folha. Então vamos supor que a temperatura do ambiente tivesse 30, a da folha, da cultivar mais tolerante ao déficit estava 21 graus. Então se eu tiver um sistema que está conseguindo transpirar, está ativo, a planta consegue reduzir isso e talvez minimizar os impactos da temperatura extrema. Teve um experimento na Embrapa também, na época que a gente tinha um experimento conjunto, foi feito em estufa e eles colocaram uma soja com água e uma soja sem água. A que estava com água aguentou 45 graus sem sofrer, mas ela tinha água disponível. Agora a outra, com 38, já estava sofrendo com a seca. Então a temperatura, eu vejo no Brasil uma preocupação muito grande de se tiver associado à seca. Tá? Isso pensando em culturas de grão que tem essa combinação temperatura com a água. Então eu vejo esse grande ponto. Mas a gente tem um cenário de aumento de temperatura e isso acaba gerando uma maior demanda hídrica também. Então aumentou a temperatura, o ar tem maior capacidade de reter vapor, demanda mais da planta. Então a temperatura acaba que ela isoladamente ela não teria esse problema, mas eu preciso ver os outros componentes do sistema para entender o que pode causar. Com exceção de pontos específicos das fases, né? Então, a temperatura muito alta para o café em determinadas fases acaba prejudicando, para o milho também, então tem esses detalhes. Né? Justamente. E essa interação é o que acontece no campo, né? Geralmente, dificilmente, quase impossível a gente conseguir isolar um fator, né? E você trouxe aí alguns exemplos e o ano passado a gente teve aí temperaturas mais elevadas no sul de Minas e isso trouxe um prejuízo bastante significativo em oliveira. Eu fui fazer uma visita, né, para um produtor, ele planta oliveira e a gente sabe que assim, a oliveira ela precisa de temperaturas baixas para florescimento. E aí não teve essa temperatura mínima ali para florescimento. E não floresceu. Então, consequentemente, não teve produção. E aí me levantou esse ponto aí de estudar, né, nas culturas essa questão da temperatura, os momentos críticos e tudo mais, sabe? Mas o fator associado, né, os fatores associados, eles têm assim um grande impacto verdadeiro, né?
Então, Rafa, você falou aí de risco climático, yield gap, explicamos bastante aqui, você discorreu super bem de alguns fatores, mas assim, o conceito de risco climático, yield gap, ferramenta, o que é isso aí? Explica aqui para os agroprotagonistas. Legal. Eu gosto muito de falar que risco climático é praticamente uma loteria. Por quê? A gente vê muita questão de previsão. A próxima safra vai ser El Niño, Laninha, vai chover menos numa região, vai chover mais na outra. Isso é importante. Claro que é. Ajuda bastante a gente tomar algumas decisões em algumas regiões para entender o que eu posso estar fazendo. Mas antes de aprofundar nisso, eu tenho uns 4 conceitos bastante importantes. Até pergunta de prova aqui nas disciplinas, né? Primeiro já contou para a turma aí o que vai ser a questão, hein? Eu apresento os conceitos e já falo para os alunos, isso aqui vai cair na prova. Meu orientador era assim também. O pessoal vai lá e consegue errar ainda, né? Se prepara. Então são esses 4 conceitos que eu vou falar e também o conceito de tempo e clima. Tá? Tempo e clima é muito clássico. A primeira pergunta, todas as minhas provas têm tempo e clima. Então é importante entender tempo. Tempo é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Então a gente fala previsão do tempo. Cara, amanhã, depois de amanhã, 10 dias é a previsão do tempo. É o que está acontecendo nesse momento. E clima, o que é o clima? Clima nada mais é do que a média de pelo menos 30 anos de observações meteorológicas. Então a gente tem um posto meteorológico da Escola de Agronomia, a gente coleta dados desde 1978. Então até recentemente a gente tinha um funcionário que era observador meteorológico, que ia todo dia lá e coletava essas informações. A gente mudou agora para a estação automática, então é tudo automatizado. Tem vários locais disponíveis de informações atualmente. Tem o INMET no Brasil, tem um site que eu gosto muito que chama NASA Power, que te dá para o mundo inteiro temperatura, Sim. Dado climático histórico. Tem uns erros associados, a gente já fez alguns trabalhos para avaliar isso, mas te dá uma boa ideia do que está acontecendo. Então o primeiro ponto é tempo que está acontecendo hoje. Nesse exato momento, nesse exato segundo, se eu olhar para fora aqui, eu ver, tá céu claro, temperatura de 25 graus, vento, umidade relativa. E o clima é a média de 30 anos. Então a primeira pergunta que o aluno me faz aqui, né? Professor, posso definir a data de semeadura nos últimos 5 anos? Dos dados climáticos dos últimos 5 anos? Não pode. Porque eu preciso ter esse longo período de dados climáticos para entender como é que é a variabilidade climática na minha região. Então a variabilidade nada mais é do que essa variação que eu tenho ao longo do tempo dentro de uma variação aceitável. Então eu tenho uma variabilidade dentro de uma margem aceitável. Dá um exemplo. Aqui em Goiânia eu tenho uma variação de média anual de chuva de 1.000 a 1.800 milímetros, com a média de 1.450, se não me engano. Então eu posso ir de 1.000 até 1.900, 1.800 milímetros. Então se no ano chover isso aqui, eu estou dentro da minha variabilidade climática natural do meu ambiente. Só que um ano chove 1.000, no outro pode chover 1.900. Por que isso acontece? O sistema climático ele é muito dinâmico. Então, depende da temperatura do Pacífico, depende da temperatura do Atlântico, depende da temperatura da Amazônia, quanto está transpirando, como é que estão os centros de pressões, de alta, de baixa. Então, a gente tem um centro de alta pressão que fica localizado, vamos dizer assim, na costa ali do sul do Brasil, com São Paulo, aquela região ali no Atlântico Sul. Se ele está no oceano, ele manda umidade para o continente e faz chover. Se ele desloca dentro do continente, aquela região onde ele está não vai haver formação de nuvem e vai ter seca. Foi o que aconteceu em 2013, 2014, a gente teve aquela seca muito extrema no Brasil, principalmente na região central e sudeste. Foi esse centro que deslocou e ficou criando esse bloqueio ali. Isso depende de como é que está todo o sistema climático global. Então eu vou ter variabilidade. Então o produtor precisa entender o que é variabilidade climática e como é que isso me afeta. Sul do Brasil, ano chove muito, ano chove pouco. É isso aqui, ó. Mato Grosso tem variação, mas é mais suave, tá? Ele é menos intenso do que outras regiões. Então, entendendo esse conceito, eu consigo entender o risco climático.
que é o que o zoneamento agrícola de risco climático faz para a gente. Então esse estudo começou lá na década de 90, o pessoal começou a definir datas de plantio e locais onde eu posso fazer o cultivo que me dão um risco climático baixo. O que é esse risco climático baixo? De 10 safras, 2 eu vou ter um risco climático muito elevado, vai faltar água para minha planta, eu posso ter uma quebra de safra, ou 3 safras ou 4 safras. Tem lá o aplicativo Plantio Certo, você consegue ver lá quanto que está tendo de risco para cada uma das regiões. E quando que eu posso plantar com mais ou menos risco climático. Então, no momento que a gente entende esse conceito, cara, de 10 você vai perder 2 safras. Eu vou entrar na parte econômica, vou entrar no meu sistema de produção para entender, será que vale a pena eu cultivar quebrando 2 safras cada 10? Será que vale a pena se eu quebrar 3, se eu quebrar 4, ter um risco maior? Então, a primeira parte é isso. A segunda parte é, o que eu posso fazer? Eu posso buscar um sistema de produção que me dê um menor risco climático e um maior retorno econômico. Foi um trabalho que a gente fez aqui para a região central. A gente avaliou, é melhor eu plantar soja na safra, na melhor data de plantio, ou é melhor fazer um soja precoce com milho safrinha? A gente identificou que certas regiões, o risco de eu fazer uma soja precoce e um milho safrinha é muito grande. Porque eu coloco a soja numa data de maior risco climático, que é o plantio final de setembro, em vez de plantar ele lá em metade de outubro, início de novembro, que as condições climáticas são melhores. E depois eu arrisco lá no milho safrinha também de ter um corte de chuva e ter uma quebra de produtividade. A gente mostrou que em certas regiões eu tenho um espaço de janela de plantio maior para ter um retorno econômico positivo desse sistema soja-milho, mas tem outras regiões que se não for irrigado, você vai acabar perdendo por causa de condição climática. Então, entendeu a variabilidade? Primeiro passo. O que eu posso fazer depois disso? Eu tenho outros conceitos, tem anomalia climática, que é um ano muito fora da curva, tem uma tendência, eu pego pelo menos 5 anos de aumento ou redução de um determinado parâmetro climático que acaba afetando a produtividade. E a mudança climática, que a gente já olha a nível global. E aí, para entender todo esse processo, a gente usa o conceito de yield gap. O yield gap nada mais é do que quebra de produtividade. Então, a gente usa modelos de simulação e estima um potencial produtivo, aplica o déficit hídrico, chega numa produtividade atingível, e depois eu pego a produtividade real de campo e tem uma diferença entre a produtividade real e o que o clima disponibilizou. E para você ter ideia, Leonardo, hoje no Brasil a gente perde em torno de 40% a 50% devido a manejo. Isolamos o fator clima, tem o máximo potencial em função de temperatura e radiação, penalizei pelo déficit hídrico, cheguei aqui na produtividade, a gente chama de produtividade atingível. Quando eu pego a real é de 50% a 60% disso. Então hoje a perda de produtividade por manejo, ela chega a 40%, algumas culturas a 50% devido ao manejo. Tá? Então hoje, a gente publicou recentemente, 2022, um artigo na Nature, falando sobre isso. A gente mostrou que hoje a gente consegue aumentar 30% da produção de soja, milho do Brasil, trabalhando exclusivamente com melhoria de manejo a nível de talhão. Então, se eu melhorar o manejo a nível de talhão, eu consigo ter esse aumento de produção a nível nacional. Tá? Maravilha, Rafa. Isso está bem conectado assim, com o que eu busco desenvolver de trabalho quando eu estou fazendo uma recomendação. É a nível de talhão mesmo, né? Eu vou citar um exemplo de um trabalho que eu fiz lá no MS, no sul do MS. E você que fez o mapeamento do Brasil aí, você sabe que o sul do MS é uma coisa de louco, né? Desafiador. Assim, foram alguns anos ali e que assim valeram para 20 anos de experiência, sabe? Se eu tivesse em outra região. É muito intenso, tudo muito intenso ali. E aí eu fiz um trabalho que assim, eu usei ferramentas digitais e tudo mais para eu conseguir fazer uma recomendação mais assertiva, né? E nos meus treinamentos técnico-comerciais eu trago alguns insights sobre essa questão da recomendação mais assertiva
num sentido mais amplo, desde o perfil do cliente, conhecer o ambiente de produção, a cultura, enfim, e os produtos. E aí eu fiz esse trabalho, eu peguei o mapa de colheita, criei zonas de manejo, né? As zonas ali dentro da fazenda toda, porque ele estava utilizando um híbrido de milho para a fazenda inteira. E eu queria provar para ele que ele estava perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro, né? E aí fiz todo aquele mapa, fiz as zonas, e aí eu falei para ele, ó, aqui a gente pode explorar mais, aqui, tal. E aí fiz uma recomendação bem geral mesmo, de tudo. E assim, foi incrível o impacto que isso teve na produtividade dele, a média geral. E aí ele falou, Léo, esse tipo de recomendação é trabalhoso de fazer, mas você gera um valor para mim que eu vou te falar, cara. Então assim, hoje a gente, aqui trazendo uma mensagem para os agroprotagonistas, hoje a gente precisa, nesse momento que está tudo muito raso as coisas, a gente precisa trazer profundidade, né? E não é só da raiz, é profundidade no relacionamento, na investigação do ambiente de produção. E assim, todos esses conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente trouxe muito mais clareza sobre os aspectos climáticos e do tempo também, né? E aí, cara, assim, muito feliz mesmo por esse bate-papo, esse reencontro aqui depois do processo do livro, né? Assim, a gente trazendo um reconhecimento aqui para o professor Paulo Centelhas também, né? E assim, vocês agroprotagonistas que estão aqui nos assistindo, vocês observaram que o Rafa é um professor nato, né? E a gente fala muito de comportamento aqui, né? Formas de abordagem e tudo mais. E assim, eu vou elucidar aqui, usando o seu exemplo aqui como entrevistado, a simplicidade e a profundidade no mesmo diálogo, sabe? E isso daí, para nós profissionais técnico-comerciais do agro, a gente precisa trabalhar isso, sabe? Então, Rafa, muito obrigado pela sua contribuição aqui com a gente, essa bela contribuição, foi uma grata satisfação recebê-lo aqui no AgroPro. Perfeito, Leonardo, obrigado pelo convite. Até engraçado, tipo, nunca tive a intenção de ser professor, sempre gostei mais de ser pesquisador. Mas a gente vai desenvolvendo as pesquisas, começa a dar entrevista, aí passei no concurso aqui, comecei a dar as aulas, aí aparecem as palestras, que a gente faz bastante, e a gente acaba desenvolvendo. Antigamente eu precisava 2 slides por minuto. Hoje, com 10 slides, a gente fala 1 hora. Então, tem vezes que a gente fala até demais, né? E como descendente de italiano, é a mão aqui, ó. Não pode parar. Né? A mão fala mais do que a boca. Mas é muito importante essa contribuição. A gente trabalha bastante na academia, mas eu gosto muito dessa parte de estar em contato com a ponta. Acho que é mais importante a gente estar levando muitas vezes poucas coisas do que tentar vir com um discurso totalmente difícil de entendimento ou de leitura. Eu acho muito importante a gente cada vez mais estar contribuindo nesse sentido. Então, cada vez a gente vai botando um pedacinho lá, cada um vai construindo um tijolinho, a gente vai avançando aí para uma agricultura mais sustentável, mais rentável e que a gente consiga ter sucesso e que a gente consiga construir um futuro melhor para todos nós. Leonardo, obrigado pelo convite, foi um prazer estar conversando com vocês aqui. Qualquer dúvida, qualquer interesse maior do público aí pode pesquisar pelo meu nome, só encontrar aí a página da universidade, a gente tem todos os contatos e também tem as informações que a gente colocou aqui, certo? Você, vendedor do agro, que quer gerar valor com seus clientes, a maximização da assertividade das suas recomendações é o que gera valor com seus clientes, trazendo retorno sobre o investimento. Se conecte com Provendas Agro
curso prático para despertar o seu poder de vendas no agronegócio e maximize os seus resultados no campo. Maravilha, grato mais uma vez. E vocês, agroprotagonistas, compartilhem esse episódio, que esse aqui é um episódio obrigatório para todos os profissionais do agro terem maior conhecimento sobre as questões climáticas e a produção de plantas. E aproveite também para seguir o episódio aqui e compartilhar com as pessoas e estar com a gente aqui, que é só o começo de uma longa jornada com vocês. Valeu!